combate ao tráfico de pessoas está mais rigoroso no Brasil desde o fim do ano passado, quando a legislação foi alterada. O crime, que era relacionado exclusivamente à exploração sexual, passou a ser vinculado a outras formas de exploração, como o trabalho escravo e a remoção de órgãos. Especialistas consideram essa mudança um avanço no enfrentamento ao problema. Todas estas cicatrizes são resultados da extração de órgãos. As vítimas são pessoas pobres que teriam recebido dinheiro em troca de rins. Elas foram aliciadas por uma quadrilha que agia em Pernambuco em 2003. E mesmo depois de identificadas, muitas se recusaram a colaborar com a polícia. Um mundo muito violento. Ele funciona à base da violência, da intimidação, coerção, exploração. Apesar do silêncio imposto neste caso, a polícia conseguiu identificar a rede internacional responsável pelo tráfico. As vítimas eram levadas para a cidade de Durban, na África do Sul, passavam pela cirurgia neste hospital e depois voltavam ao Brasil. Os órgãos seguiam para Israel. O chefe do esquema, o israelense Gedalia Tauber, foi preso, fugiu, foi recapturado e condenado a quase 9 anos de prisão. Mas cumpriu 1/3 da pena, recebeu indulto e foi libertado em 2015. Esse processo em Pernambuco enfrentou muitas dificuldades por causa da lei que tratava desse tipo de crime. Ela só cuidava de tráfico para fins sexuais. Para os outros tipos, era preciso recorrer à legislação internacional, fazer novas interpretações da legislação e equiparações de condutas penais. A situação só mudou depois da nova lei, aprovada pelo Congresso em outubro do ano passado. Isso foi ótimo, porque agora a lei brasileira ela se aproxima daquilo que de mais moderno há no mundo. Antes, a lei brasileira ela era restrita à exploração sexual. Agora, são outras várias formas de exploração, como a exploração do trabalho análogo ao escravo, remoção de órgãos, adoção ilegal e qualquer forma de servidão. A nova lei também aumentou a pena para qualquer tipo de tráfico de pessoas. O tempo mínimo de prisão subiu de 3 para 4 anos. É uma pena grave. Pode ter agravante a depender se for criança, se for idoso. Esse cidadão que praticava o crime de tráfico de pessoas, antes se fosse punido com 3 anos, ele tinha acesso a várias benesses legais, que agora, tendo a pena mínima estabelecida em 4 anos, ele não mais vai ter acesso. O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes diz que a mudança da legislação não basta. É preciso o empenho de todos os setores envolvidos, o aparelho policial, a justiça, organizações da sociedade, enfim, de todos. Tem 2 pilares aí, geralmente toda a questão da criminalidade, do enfrentamento, dos procuradores, dos juízes, da Polícia Federal, o papel deles. E aí você tem que pensar o papel da sociedade civil, que vem na parte exatamente da assistência e atenção às vítimas, percebe? Então é uma parceria entre governo, sociedade civil e com o apoio de organizações internacionais. A União Europeia, um dos principais destinos de pessoas traficadas, reservou $1 bilhão para ajudar o Brasil a combater esse crime até 2019. No total, 15 países recebem o apoio. São 4 na Ásia, 2 no leste europeu, 5 na África e 2 na América do Sul, Colômbia e Brasil. A gente trabalha muito com o suporte da União Europeia, da comunidade europeia, dentro do Brasil, dentro da África, dentro do leste europeu, justamente porque o tráfico de pessoas é um crime que, no final das contas, atinge todos os países. Não existe um país que está protegido e que os seus habitantes não vão ficar vulneráveis ao tráfico de pessoas. E as partes envolvidas finalmente chegaram a um acordo sobre um dos pontos mais importantes da guerra contra o tráfico de pessoas. Todos concordam que ajudar as vítimas a sair da situação de vulnerabilidade é fundamental. O primeiro comando legal, é claro, é para que se interrompa a exploração. Uma vez interrompida a exploração, há que se avançar na reinserção social da vítima. Essa é uma determinação legal e, para isso, o Estado brasileiro já dispõe de toda uma cadeia de proteção social da pessoa humana e que agora precisa também voltar o seu cuidado e os olhos também para a vítima de tráfico de pessoas.